Bom, então vamos lá na última aula, última parte da última aula da disciplina de culturas anuais, técnicas de produção de grandes culturas. É o nome da disciplina, culturas anuais, é a ementa. Então tá aí, sexta aula, 30 horas de aula, os testes já estão lá disponíveis depois dessa aula, já começam os testes. Abram o microfone, se tiverem dúvida, leiam o material complementar. Então, aí, eu gosto dessa frase, ó, que diz assim, que nenhuma outra atividade econômica alimenta tantas pessoas, sustenta tantas famílias e é tão crucial para o desenvolvimento de tantas nações. É a cultura de arroz. A produção de arroz alimenta metade do planeta todos os dias, fornece a maior parte da renda principal para milhões de habitações rurais pobres e cobre 11% da terra arável do Brasil. Não precisa dizer mais nada, né? Daí a maior produção mundial é do arroz. É o maior alimento que nós temos agrícola é o arroz. Tá? Então, é o que diz aí, não precisa dizer mais nada nessas duas frases, já são suficiente para dizer a importância, né, do arroz. Metade da população se alimenta todo dia, metade do planeta se alimenta de arroz todos os dias. Olha que quantidade, né, o quanto que nós estamos falando desse alimento. E, obviamente, com tamanha produção, tamanha mão de obra envolvida, 11% da terra arável, agricultável do planeta é produzida arroz. O Rogério chegou. Então é isso. Os maiores produtores: China, Índia, Indonésia, Bangladesh, Vietnã, Tailândia. Rodrigo Carvalho. O Rodrigo, de manhã você não esteve, né? Bom, vamos lá. Então, o Brasil... É Rogério, professor. Eu tive de manhã. Não, Rogério sim, mas o Rodrigo entrou agora. Não, fui eu, Rogério. Mas depois do você entrou o Rodrigo. Ah, tá joia. Tá bom, professor. Você está com presença de manhã. O Rodrigo não. Então vamos lá, veja aqui, ó, o Brasil está entre os primeiros, mas não é o primeiro, né? 10 milhões de toneladas. Se comparado à China e à Índia, também, como nós vamos comparar um país que tem 1,5 bilhão de habitantes, né? Só o meio dele já é o dobro que o nosso. Imagina 1,5 bilhão, né? Pedro Luciano. Então a produção é disparada deles na frente, né? Mas o Brasil é uma grande cultura também. Então tá aí. Os maiores consumidores, os maiores produtores são os maiores consumidores, né? China e Índia. As maiores populações mundial. O Brasil é esse verdinho aqui, ó. Olha, comparado, mas é o que eu disse, né? Lá eles são 10 vezes maiores que a gente. Então não se compara, né? China, Índia e o resto da Ásia. Ou seja, Japão, aqueles países ali de Tailândia, Filipinas, Oceania em geral ali. Próximo, né? Sul da Ásia, tudo aquele pessoal ali. Então o Brasil está aqui, ó, entre os maiores consumidores de arroz do planeta. Porque aqui está um continente inteiro. A África, aqui a África, América do Norte, é esse vermelhinho aqui, ó, a diferença. O Brasil, como um país, né, porque aqui, ó, resto da América do Sul, América do Norte, África e Europa. O Brasil, o consumo de arroz do Brasil é maior do que
continente europeu, continente africano, não, africano é maior que o continente europeu, do que toda a América do Sul e do que toda a América do Norte, o consumo brasileiro. Então, daí nós somos grandes consumidores. O Flávio Sena chegou. Vamos lá. No Brasil, o arroz quase todo está lá no sul. Tirando o sul, está no sudeste, no norte, no nordeste. Então, a maioria do arroz, 80% do arroz brasileiro, está sendo cultivado lá no sul. Juntamente, quando era lá na aula de feijão, eu falei que o arroz complementava o feijão. Então, agora na aula de arroz, eu mostro que o feijão complementa o arroz em aminoácidos essenciais ao ser humano. Vejo que eles se complementam, né? Principalmente aqui, a lisina. O arroz tem pouco, o feijão complementa. Nos aminoácidos sulfurados, o arroz tem bastante, o feijão tem pouco. Então, eles se complementam. Está no paladar, na culinária brasileira, sem falta alguma. Até não tem como a gente falar de arroz sem falar um pouquinho da utilização. Não vou ensinar ninguém a cozinhar, mas vou tirar algumas dúvidas com relação ao arroz. Quais são os tipos de arroz, né? O arroz descascado, o arroz polido. O que é o arroz descascado? Quem sabe? Tem um outro nome hoje, moderninho aí no mercado. Como é que chama o arroz descascado? E na lavoura? Ah? Integral. Exatamente. O arroz descascado é o arroz integral. E o arroz polido é o arroz branquinho. Então, para o produtor, não é arroz integral, né? Quando está utilizando para o consumo, na culinária, na cozinha, lá na panela, a gente chama de arroz integral. Mas o produtor chama isso de arroz descascado. E ele é muito mais nutritivo. Por quê? Ele só está sem a casca, mas o restante está todos os nutrientes, todas as vitaminas, o valor nutritivo está lá. Porque você só tirou a casca. O arroz polido é o famoso, o descascado, então é o arroz integral. O arroz polido é o arroz branco. Mesma coisa, quando chega na cozinha, quando chega na embalagem, a gente chama de arroz branco. Lá no restaurante está escrito arroz branco. Mas para nós, produtores, é o arroz polido. Então, o arroz se classifica de dois nomes, arroz descascado e o arroz polido. Qual que o consumidor quer? O arroz polido, que é aquele arroz branquinho. Ele é mais bonito, ele tem uma melhor aparência, mas ele tem muito menos valor nutritivo. Ele tem melhor aparência, mas menor valor nutritivo. O arroz polido, que é a grande parte, 80% do arroz, é feito, é o polido. Mas é o mesmo arroz. É isso que tem que deixar claro. A mesma cultivar pode ser vendido à população como integral ou como arroz branco. A diferença é o processo. O arroz polido passou por processo de limpeza e polimento, que nós vamos comentar aqui. Então, esse processo de polimento retira muitos nutrientes, deixa ele menos nutritivo. Mas é o mesmo arroz. Só que por que chama integral? Porque está tudo lá, você só tirou a casca. Óbvio que ninguém vai comer com a casca. E tem um outro arroz muito... Bom, vamos lá. Então, aqui as diferenças. Composição química do arroz em casca, né? O arroz integral e o arroz polido. Veja aqui, gorduras do arroz integral. 2,20%. Polido, 0,30%. Fibras, olha a diferença, 70% de diferença. O arroz integral, que é o arroz descascado, 0,83%. O polido tem 0,25%. Proteína, 9 contra 7.
17% de diferença. Polimento do arroz tira 80% da tiamina, 50% da riboflavina, 65% da niacina, que são vitaminas do grupo B. Ou seja, o arroz integral, ele tem um cozimento mais difícil, ele fica mais firminho, mas ele é muito mais nutritivo, né? Então, isso não tenha dúvida. Questão de fibra para funcionamento do organismo nosso, saciedade da fome, né? Todo alimento integral te dá menos fome, porque segura mais a fome, te dá uma sensação mais prolongada de saciedade, porque a fibra demora a digerir. O organismo nosso, ele continua trabalhando, ele trabalha por mais tempo para digerir um produto fibroso. Então, ele fica mais tempo presente no estômago e no intestino, principalmente ali no estômago para digerir. Então, isso nos dá uma sensação de saciedade maior, que você ainda está satisfeito. Por quê? Porque, como ele é mais fibroso, a digestão dele é mais lenta, portanto, você vai demorar mais a ter fome. Por isso que diz que alimento integral emagrece, né? Ele em si é a fibra que te preenche por mais tempo, te sacia a fome, você fica mais tempo sem comer. Então, para quem está fazendo dieta de emagrecimento, o alimento integral como um todo é recomendado. E no caso do arroz, a gente vê essa diferença, além das fibras, dessa questão de saciedade da fome, as vitaminas. O arroz polido tem muito menos. E qual que é um outro arroz aí que também existe aí no mercado? Então tem o arroz integral, o arroz branco e o arroz... Vamos? Parboilizado? Parboilizado. Muito bem, Fernando. Então tá aí. O que é o arroz parboilizado? É o arroz descascado e polido. Ele é o arroz branco. A diferença é que ele passa pelo processo de parboilização, que é um pré-cozimento em água quente. Isso, o que faz? Que as fibras que estavam ali na casca desçam para o grão, né? Então, ele cozinha mais rápido do que o branco. Coração vermelho. Ele cozinha mais rápido. Ele tem mais nutrientes, vitaminas, tem mais fibras por conta disso. E quando você faz essa imersão desse arroz na água quente, ele sai da casca e entra no grão. Então, por isso que ele é mais escuro. O arroz parbolizado, ele é um pouquinho mais escuro. Ele cozinha mais fácil do que o arroz branco. E ele é muito mais rico também em, em, em nutrientes. Refeitórios de empresas acabam gostando do parbolizado, porque como? Por que ele cozinha mais rápido, que a gente diz? Por isso que refeitório de grandes empresas optam pelo... Thales, nós vamos falar dos arroz transgênicos. Por que os grandes refeitórios hoje estão indo aí atrás de parboilizado? Primeiro, eles jogam em cima da propaganda de que ele é mais nutritivo. Realmente, ele é mais nutritivo que o arroz branco. Mas ele é de cozimento muito mais rápido. Por quê? Porque ele já passou por um cozimento. Ele já é pré-cozido. Ele já foi cozido uma vez. Então, você está fazendo o segundo cozimento, que é muito mais rápido. Então, para a empresa, refeitório, que tem grande volume, né? Chega lá 1.000 pessoas, 1.000 funcionários, almoçar tudo junto, olha, um arroz que tem uma rapidez maior, ele é bem mais rápido você cozinhar. Então, o parbolizado é esse, é o arroz descascado e polido, que passa por um processo de parbolização, de pré-cozimento, tá? Então, você pule. Aliás, antes de polir, você já faz o pré-cozimento.
tá? Então, olha lá, o arroz parbolizado do arroz branco. Tem mais fibra, tem mais proteínas, tem menos gorduras, com a mesma quantidade de calorias. Então, em termos de calorias, eles são iguais. Só que o arroz parbolizado, como teve essa imersão antes, né, de descascar e polir, antes de descascar e polir, você põe na água quente. Então, tudo aquilo que está na casca vai para o grão. Aí depois você bate e descasca e faz o polimento do arroz, tá? Que vira o parbolizado. Então, olha lá, como é feita a parbolização? É um arroz pré-cozido. Antes chamava arroz pré-cozido, né? Só que esse processo, essa nomenclatura não pegou muito bem, até as próprias fábricas começaram a... Deixa eu marcar aqui, o Ricardo chegou agora. Ele mudou esse nome, né? Porque parbolizado é o nome de pré-cozimento em inglês, parbolismo, parbolismo, coisa assim. Então, olha lá, em 50 graus Celsius, permite que o arroz cascado e polido mantenha os nutrientes do arroz integral, além das vitaminas. Tá? Então, ele vai ser descascado e polido. Só que antes de descascar e polir, ele é imerso em água quente, aonde dá esse choque, tá? Então, a parbolização tem 3 partes. A parte de encharcamento, o arroz ainda com casca, mergulhado na água quente, 50 graus, em algumas horas. Então, isso já é um pré-cozimento, né? Deixa algumas horas em 50 graus, você já está cozinhando ele, né? Conforme o arroz absorve a água, parte da fibra da casca é absorvida pelo grão. Aí depois vem um processo de gelatinização. O arroz ainda úmido é exposto a uma temperatura muito elevada, com pressão de vapor. Então, é esse momento que os nutrientes penetram. Então, você encharca com água quente, aí você faz um aumento da pressão, uma panela de pressão gigantesca, e faz penetrar os nutrientes nele. E aí você seca para que possa ser descascado e polido, assim como o arroz branco. Aqui eu inseri essa perguntinha aqui, porque muita gente sempre perguntava, e aí, o arroz tem que lavar para cozinhar ou não? A resposta é não. O arroz não deve ser lavado para ser cozinhado, cozido. Por quê? Esse arroz que a gente consome, o arroz polido, ele já passa por um processo de lavagem e polimento. Quando você lava, você está retirando todo o nutriente do arroz, que está na sua parte externa. Porque a maioria dos nutrientes essenciais ao ser humano está na parte externa. Quando você faz o polimento para ele ficar branquinho, ele libera para fora as suas vitaminas. Quando você lava ou deixa o arroz de molho, você está perdendo esses nutrientes. Como ele está sem casca, você está lavando todos esses nutrientes, tá? Além do que do processo de cozimento, né? Isso aí da culinária diz que o arroz sem ser lavado, ele gruda menos na panela. Aí vem aquela segunda pergunta, como é aquela sujeirinha, aquele pozinho branco? O que é aquele pozinho branco? Quem sabe? Que a maioria das donas de casa, quem É cozinha... arroz. Ah? É o arroz. Exatamente, é o arroz. Então, a maioria das pessoas, a dona de casa, né, a mãe da gente, principalmente o pessoal mais antigo, fala, mas e aquela coisinha branca lá, é veneno, é inseticida, não sei o quê. Não, aquilo lá é o arroz, você não poliu o arroz? Poliu ele, poliu. A gente vai mostrar aí uma máquina que pule, como é que é. É uma máquina que fica batendo, limpando arroz. Então, você está polindo, você está liberando aquele pozinho em volta do arroz, para ele ficar branquinho. Então, aquele pó branco é o arroz, é o próprio arroz, né? Então, que passou no processo de polimento. E o pó branco é o resultado do processo de polimento. Então, ele não é sujeira,
Não é partícula de nada, a não ser partícula do próprio alimento. Tá? Então, quando esse grão, antes dele ser comido, ele é lavado, higienizado. Então, não tem por que você lavar ele depois de novo. Além do que, quando você vai fazer o cozimento, caso tenha algum organismo, vai ser morto, né, no próprio processo de cozimento. Não vai ter perigo algum de chegar até você. Nenhum micro-organismo tolera 15 minutos de água fervendo. Né? Então, se porventura tiver algum micro-organismo, ele vai sumir no cozimento. Não há uma vantagem sequer em lavar, porque quando você lava, você está eliminando todo o nutriente do arroz, você está jogando boa parte dos nutrientes dele fora. Então é isso. Então, lá, o Brasil, fora da Ásia, né, fora da China, Índia, nós somos os maiores produtores, 15 milhões de toneladas, e nós consumimos 12 milhões. Então, ou seja, nós somos o maior produtor fora da Ásia, produz 15 e come 12, sobra 3. Esses 3 é o que a gente exporta, tá? É bem pouco. Vamos falar, perto dos outros aí, uma soja que exporta 30, 50 milhões de toneladas, o arroz é relativamente baixo, porque o nosso consumo interno é muito grande. A produção está concentrada no sul, nós temos 2,5 milhões de hectares de arroz. Então, uma receita anual, aí, um valor bruto de 4 bilhões. São 30 mil risicultores, né? A produção de arroz é a risicultura, quem produz arroz é o risicultor. 350 mil empregos diretos, tá? A cultura do arroz, ela é uma herbácea, anual, é uma poácea. Poáceas são famílias de gramíneas. A cana é uma poácea, família das gramíneas. O que muda é o quê? O gênero. Então, a família é a mesma, da gramínea, que são as poáceas. O gênero que muda, né? Que nem a cana é sacaro. O gênero do arroz é oriza. Então, dentro do oriza, tem as espécies. Então, gênero, oriza. Aí tem as espécies, partícula, berrima, latifolia. Então, puntata. Mas a principal é essa aqui, ó, oriza sativa. A maioria do arroz cultivado é oriza sativa. Então, essa é a característica. Ó. O arroz é como uma gramínea, é uma monocotiledônea, de folhas estreitas, tem um processo de crescimento em perfilhamento, ele tem um colmo principal baixo, e aí surgem as folhas. Esse é o colmo, né? Aí vão surgindo as folhas, lá na ponta saem as panículas. O que é a panícula? A inflorescência onde tem a flor hermafrodita, então ela se autofecunda, ela tem a parte masculina e feminina, então ela se autofecunda, e dessa autofecundação surgem as sementes, surgem os filhos, são as sementes, que é o que a gente consome, e é o grão do arroz. O arroz, então, vocês vão sempre ouvir falar, agora saindo da cozinha, né? Vamos para a nossa área, para o campo, sempre vão falar, mas esse arroz, você produz arroz inundado ou arroz de sequeiro? Ou arroz de terras altas, né? Tem região, Minas, o próprio Centro-Oeste, chama arroz, não fala arroz sequeiro, fala arroz de terras altas, de terras altas. Então, são dois tipos. Ou você faz arroz inundado, ou você faz arroz de sequeiro. Esses são os dois sistemas de produção. E no decorrer da aula, nós vamos ver como que é um e como que é o outro. O sistema de arroz inundado, ele, obviamente, é o sistema de irrigação por inundação. Então, tem todo o preparo dessa área, um cultivo de arroz em várzeas irrigadas por inundação. Vamos ver que a cultura está toda lá dentro plantada. Aqui é um tabuleiro, uma quadra de produção de arroz. Aqui, arroz na Ásia, que não tem áreas planas, é produzida
sempre em morros, em costas, com um processo muito grande, muito bom de conservação de solo, de terraços, né, de terraceamento. Aqui entra até uma questão, veja aqui, ó, um arroz na China. Eles têm que plantar no morro, eles precisam. É que me veio à cabeça assim, né? Vou abrir um parênteses. No Brasil, o que me chama a atenção quando eu vejo uma foto dessa, no Brasil, cultivo, morros são áreas TPP, né? São áreas de preservação permanente. No Brasil, não pode fazer plantio em morro. A legislação ambiental não permite. Por qual motivo? Por conta de conservação do solo. Porque eles, né, a lei interpreta que uma lavoura no morro vai estar causando degradação por conta de erosão. Se você fizer um preparo de solo no morro, você vai ter perdas por erosão porque eu penso assim, mas vai acabar com os morros? Não. Talvez, poderia plantar uma parte. Ó, aqui, por exemplo, nessa foto, aqui está plantado, aqui está... que eu digo assim, por exemplo, você poderia plantar no morro com uma porcentagem, porque bom, eu não vou defender nada aqui, mas o que eu estava pensando é assim, quando a lei diz que não pode plantar no morro, é por conta de conservação do solo, ponto. Agora, o produtor, esse cara aqui, ele está preocupadíssimo com a conservação desse solo, porque é aqui que ele planta. Olha a conservação de solo que esse cara faz. Ou seja, ele está plantando, é possível, pronto, só para encerrar o assunto, eu quero dizer assim, que é possível plantar em morro conservando o solo. Se está certo ou errado, não vou entrar em detalhe. Mas é possível plantar em morro, fazer conservação de solo. Isso aqui é terraço, conservação de solo. Isso aqui é terraço, conservação de solo. Então lá o pessoal tem que plantar vinícolas, maçãs, o mundo inteiro, as vinícolas são plantadas em morro. Então, vamos voltar para o arroz. Então, como é um sistema de inundação de arroz irrigado, então tem todo um maquinário, todo os equipamentos apropriados, específicos, para trabalhar com arroz inundado. Ele utiliza a própria superfície do solo, quando você vai fazer a inundação, ou seja, é um sistema de irrigação onde você tem o canal, essa água é despejada no sul, e daqui do sul ele desce por gravidade até sair do outro lado. Nós falamos disso aqui quando nós fizemos a disciplina de irrigação, mas caso alguém não tenha feito, nós temos que dar uma relembrada aqui. Então, o terreno exige um grande nivelamento, uma queda de 3%, 4%, é de baixo custo, não é recomendado fertirrigação, e os sistemas de tabuleiro são assim, né? Eles têm os canais, aonde aqui entram a água do canal, invade o tabuleiro, ela sai de um lado, entra pelo outro, sai por aqui e entra aqui, de maneira que essa água nunca fique parada, de maneira que essa água sempre esteja circulando em tabuleiros ou em quadras. Então, vamos lá. Sistema radicular, vamos falar um pouquinho da planta. Tudo a gente vai ver, quando a gente falar de plantio, quando a gente falar de tudo, a gente sempre tem que separar em dois. Arroz sequeiro e arroz inundado. Cultivar de arroz sequeiro é diferente da cultivar de arroz inundado. Você não pode comprar uma cultivar para uma coisa, para sequeiro, e plantar inundado e vice-versa, tá? Então, o sistema radicular. Então, vamos sempre lembrar assim, o arroz de sequeiro, ele é em condições aeróbicas, ou seja, ele está no solo, o solo tem ar. Então, qual que vai precisar, qual que é mais profundo? Vamos ver dessa foto aqui, ó. Essa foto é de arroz sequeiro ou de arroz inundado? Qual? Vamos pensar assim,
qual vai precisar aprofundar mais? O de sequeiro. Tudo bem. Então, essa foto aqui é do arroz inundado. Essa foto aqui é do arroz sequeiro. Então, por isso que um não serve para o outro. Por quê? Igual o Marco Antônio falou, o arroz sequeiro, ele vai precisar aprofundar em busca de água e nutrientes. Então, ele precisa ter raízes maiores. O arroz de inundação tem raízes superficiais, porque a planta não vai perder tempo, é isso que o melhoramento genético seleciona. Plantas que vão crescer mais rápido e não tem necessidade de dela ficar consumindo nutrientes, dela ficar batalhando para produzir raiz. Ela só vai produzir parte aérea, porque ela não tem necessidade de raiz profunda. Ela tem necessidade somente das raízes superficiais para ela parar em pé. Raiz profunda de absorção, ela não tem necessidade alguma. Então, isso é a total, né, o ambiente onde a planta, o método de cultivo, se é arroz, se é sequeiro, se é inundado, interfere até na morfologia da planta, tá? O arroz inundado, a raiz dele vai estar anaeróbica, ou seja, sem oxigênio. Então, outra diferença, não se fala em seco, né? Arroz, você vai falar, esse ano está ruim de chuva. Se você planta arroz inundado, para você não interessa se tem chuva ou não tem chuva, se o arroz está inundado. Para você não interessa se a raiz crescer ou não, porque o nutriente está lá na boca dela. Então, o arroz sequeiro, a produção, o preparo, é totalmente diferente do arroz inundado. E qual que nós temos mais? E aí tem um meio termo também que eu vou falar. É o arroz de várzea. O de várzea, ele não está nem no inundado e não está nem no sequeiro. Quando a gente fala de sequeiro, terra alta. Inundado é inundado, e aí tem um meio termo ali que é o arroz de várzea. Então, ó, 51%, 51% da área e 75% da produção é com cultivo inundado. Em cultivo sequeiro, 47% da área, mas veja a diferença, 24% só da produção. Por que isso? Ó, em áreas, o inundado é quase igual sequeiro, terra alta, ó, 51 contra 47. Vamos falar, metade dos outros dois aqui é em várzea. Então, vamos falar, metade está inundado, metade está sequeiro. Só que 75% da produção é inundado e só 25% é de sequeiro. Por quê? Porque não sofre influência climática. A produção, o estresse hídrico está garantido aí. Sim, Produz e aí, mais? exatamente, produz mais. Então, junto com o que o Marco falou, o que a Fernanda concluiu. Ele não tem nenhum tipo de problema com relação a intempéries, mas o motivo, e isso vai ocasionar exatamente como a Fernanda disse, vai produzir mais. Aqui, ó, o arroz inundado produz em média 7 toneladas por hectare. O arroz sequeiro produz 2 toneladas por hectare. Então, o arroz é muito menos produtivo, o arroz de terra, do que o arroz inundado. Então, você vê, ambos ocupam metade da área cultivada, só que um produz aí mais do que 3 vezes mais a população. 3 vezes, né? Vamos pôr aí 3 vezes. Um 25%, outro 75%, produz 3 vezes mais. Ô, Milton, você está chamando aí? O professor, mas que nem assim, ó, o arroz que cultiva em terras altas, mesmo assim, ele dá uma grande quantidade de água, né? Para irrigação, aspersão, não para inundação, né? Você não pode inundar o arroz de terra alta, mas ele você vai ter uma irrigação convencional, pode ser uma aspersão, pivô central, naquela média lá, na época de florescimento, ela fica por volta de necessidade de 400 milímetros, 500 milímetros de água no ciclo. Então, é uma irrigação normal, não uma irrigação exagerada para encher de água, porque a cultivar para arroz de terra alta,
ele exige aquela irrigação básica, né? Diferente do arroz inundado, que tem que ser dentro da água. É isso que você E perguntou? como que é o de várzea, professor? Ah? E o de várzea? Então, o de várzea, ele está entre os dois. Você vê que é uma pequena área cultivada. É assim, o de várzea, ele é de plantio, as cultivares, geralmente de terra alta. Por quê? A várzea você planta na época que ela está mais seca. E você vai colher na época que ela está mais úmida. Então, ela fica no meio tempo. Você tem que preparar ela no seco e plantar no seco, e depois ela vai passar a fase dela no úmido e colher no úmido. Então, ela está no meio termo. É o que representa bem menos, né? Então, é mais raro a gente ver o cultivo de várzea. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, vamos voltar a falar do plantio de várzea. Então, olha lá, na região sul, é o que predomina. O 7 é o arroz inundado. As médias de produtividade, a diferença, né? Vamos pegar a última data aqui, ó. O arroz, olha aqui, ó, terras altas, a média, 2015, 1,5 tonelada, contra 10, contra 10 toneladas. 10, peraí, aqui eu estou falando é da produção, não é produtividade, não, produção. Em 2015 produziu 1 milhão aqui de arroz de sequeiro e 10 milhões de arroz inundado. Né? Então, esse dado aqui está um pouco desatualizado, eu não achei o mais atual, mas a evolução, né? Veja que aqui, ó, o que eu estou querendo mostrar aqui? Como vem diminuindo o cultivo de arroz de sequeiro. Veja que em 2004, produzia aí 4 milhões de um e 8 milhões de outro. Veja que agora, em 10 anos, quase, lá, de 4, caiu para 2, caiu para 1 milhões de toneladas. 1 milhão de toneladas. Então, vem diminuindo o arroz sequeiro. O pessoal, claro, se produz 3 vezes mais. Vocês acham que uma área sequeira, vou marcar aqui que o Jefferson chegou agora. Vocês acham que uma área que é de sequeiro pode virar inundada ou não? Você tem lá uma lavoura de sequeiro. Acho que não. Aí você fala assim, não quero produzir sequeiro, quero produzir inundado. E aí, você pode ou não? Eu acho que não também. Pelo tipo do solo, tipo de terra, deve ser um desses aqui. Pois é, mas não. Você pode inundar qualquer área. Você pode inundar. Você precisa ter água. Você dá um jeito de chegar água lá, via canal, bombeamento. Mas você pode fazer arroz inundado em qualquer área, inclusive em terras altas, você pode fazer arroz inundado. Então, é só uma questão de irrigação. É diferente quando eu falar de várzea, né? Várzea tem que ser na várzea. Então, essa é a várzea. Mas uma área de sequeiro pode virar uma área de arroz inundado. Nós vamos ver aqui algumas fotos aí onde mostra como o pessoal faz isso. Mas é um sistema de irrigação. Você mudou o sistema de irrigação. Você saiu do sistema de aspersão, porque o arroz sequeiro você precisa irrigar. Então, você saiu do esquema de aspersão, de um pivô central, e passou para o esquema de arroz inundado, na mesma área. Tem que ter o preparo, nós vamos ver como é que faz. Então, aí, a produtividade. Eu vejo aqui a diferença que está hoje, né, em 2015, aqui o último dado que eu peguei aqui, ó, 2.000 quilos por hectare contra 7. Mas obrigado aí, o Marco, acho que o Ricardo deu opinião aí. É legal, é bom quando interage, mesmo contradizendo, é legal porque a gente vai fazendo a aula junto aí, fica mais gostoso. Os que sempre estão aí participando. Então, por isso, ó, vejo que o arroz inundado, a produtividade é bem melhor. Então, vamos lá. Qual que é o sistema de semeadura? Eu tenho 3 tipos de sementes. Semente seca, 3 tipos de plantio, né, que é a semeadura. Semente seca, semente pré-germinada e transplantio, já de mudas. Vamos falar de cada um deles. Sistema de semeadura, de semente seca. Então, semente seca, eu planto a lanço ou planto em linhas.
em linhas, eu faço o preparo de solo convencional, ou eu faço cultivo mínimo, ou eu faço plantio direto. Ou seja, eu posso fazer um plantio direto depois da soja, eu posso fazer um plantio direto de arroz. A lanço e em linha. A lanço, eu posso fazer a lanço manual, motorizado, ou com aviões. Semeadura de semente seca. Vamos lá, semente seca. Isso aqui, ó, estou falando. Depois a gente fala das outras, da pré-germinada e do pré-plantio. Então, ó, semente seca a lanço. Vantagem, rapidez. Pegou, espalhou. Você não precisa ficar lá passando linha por linha. Né? Vamos pensar na semeadura por linha, com semeadoras, o pessoal do arroz chama de semeadora, né? Qual que é a diferença de semeadora e plantadora? Na verdade, não devia ter essa diferença, né? Mas, na prática, o pessoal chama de plantadora as de semente grande, de soja, fala plantador de milho, fala plantadora de milho, plantadora de soja. Grãos pequenos, trigo, aveia, cevada, centeio, arroz, fala semeadora, as plantinhas, sementinhas menores, mas ambas são plantadoras. Então, imagine qual que é mais rápido. Você fazer um plantio a lanço ou um plantio em linha. É lógico que a lanço é muito mais rápido do que você ficar passando linha por linha. Eu já plantei crotalária e braquiária com isso aí. Hã? Eu já fiz plantio de braquiária e crotalária com essa semeadeira. A lanço, né? Isso. Pastagem é feita a lanço. Plantio de pastagem é feito a lanço. Então, olha lá, as sementes são espalhadas no terreno, com avião ou com tratores. Mas, e aí, a semente pode ficar solta em cima? Não pode. Você tem que vir com a gradagem. Então, para incorporar essa semente, aí por volta de 3 centímetros de profundidade. Então, lembre-se disso, plantio a lanço, semeadura a lanço, você tem que fazer incorporação. Então, você não vai passar, então aí é tudo conta que você tem que fazer. Você não vai passar a plantadora linha por linha. Aí depois você precisa passar uma grade rasinha para incorporar a semente. Não profundo, 3 centímetros, tá? Porque as sementes que ficam nas camadas de cima, o passarinho leva tudo embora. E pode ter problema de secar aquela camadinha superficial e queimar a semente. Então, nesse sistema aqui, ó, gasta de 180 a 200 quilos por hectare de semente. Outro detalhe, a semeadura é irregular, desuniforme. Então, corre o risco de hora que está passando uma grade, arrastar toda a semente, corre o risco de ficar um pedaço sem semente. Então, não tem uniformidade, é irregular, não fica bonito aos olhos, fica uma coisa meio feio, assim, de se olhar. Mas é um tipo de semeadura. E aí, a semeadura em linha, diferente da lança. Então, eu faço a lança, eu jogo a semente, ou eu planto em linha. Então, aqui uma plantadora, uma semeadora em linha, em plantio direto, em cultivo mínimo, e em solo de maneira preparo convencional, né? Lembrando, preparo convencional fez a subsolagem, fez a grade pesada, grade intermediária, grade leve, é o preparo convencional. Cultivo mínimo, você faz uma ou duas operações no máximo, faz um subsolagem, uma gradagem, se necessário, só a subsolagem, e o plantio direto é cultura em cima de cultura, né? Você colhe uma e já planta outra. Então, arroz, você pode plantar dos 3 jeitos, em preparo convencional, cultivo mínimo ou plantio direto. Aqui um plantio direto de arroz com semeadoras. Faz a abertura do sulquinho ali, com uma haste, né? Vem uma hastezinha na frente, clarificadora, abre o sulquinho, joga a semente, esses disquinhos aqui cobrem a semente. Aqui, como um arroz de sequeiro, a gente vê que desce, que o plantio, as raízes vão descer. Então, aqui, olha, o sistema é o mais utilizado no Brasil, semeadura em linha, né? Então, como eu disse, a lanço, ele tem um rendimento, mas você vai precisar passar uma grade. Para colher, tem muita perda, porque não tem linha,
para a colhedora passar, ela vai passando, pisando, estragando. Então, a maior parte do plantio no Brasil é de semente seca em linha. Semente seca não. O maior plantio quando é semente seca, é em linha, né? Só que a maior área plantada é o inundado. Então, vamos lá. Mas meio a meio, né? Lembra? 47 vezes 51, em termos de plantio, não muda a produção. Então, lá, sistema é o mais utilizado, de semente seca, a utilização de plantadores. Então, fica aí de 17 a 20 centímetros espaçamento entre linhas, 50 plantas por metro. Olha a diferença, hein? A gente fala de soja lá, fala 10, 15 por metro, né? De milho. Agora, olha aqui o arroz, 50 plantas por metro. Então, vai ter aí de 80 a 120 quilos de semente por hectare. Qual que é a outra? Semente pré-germinada. O que é? Veja que aqui, ó, é a semente e ela já tem uma germinação. Ela já está aqui, ó. A pré-germinação acelera o processo. Então, quando você leva para o solo, ela já tem a radícula e o coleótico, que é aquele que a radícula sai para cima, o coleótico, a radícula sai para baixo, o coleótico sai para cima. Então, tem que estar, no mínimo, no máximo, aliás, de 2 a 3 milímetros, o hipocótilo e a radícula, o coleótico e a radícula, tem que estar bem pequenininho, porque se na hora que você jogar isso aqui, você vai perder, né? Aqui, ó, o hipocótilo aqui, ó, a zona radicular aqui. Então, tem que estar bem miudinho, mas vê que você já vai adiantar muito o seu plantio, porque essas sementes já estão pré-germinadas. E como que eu faço a semente pré-germinada? Então, presta atenção, semente pré-germinada é só para plantio inundado. Eu não ponho sementes pré-germinadas no solo seco. Então, semente pré-germinada é exclusividade de arroz inundado. Então, aqui, ó, o preparo de solo para receber sementes germinadas. Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Preparo de solo em área inundada. Olha o que ele está fazendo aqui, ó, uma grade, ó, fazendo uma gradagem. Então, veja que aqui é sequeiro, por exemplo. E tem, na foto não dá para ver direito. Aquela resposta do que eu estava dando lá, da pergunta que eu fiz lá atrás. Se uma área de sequeiro pode virar inundado? Pode. Aqui, ó. Aqui uma enxada rotativa, fazendo preparo. Uma grade, fazendo preparo na terra inundada. Eu faço os tabuleiros, nós vamos ver. Depois eu entro com um pranchão desse aqui, ó, para fazer o nivelamento. Veja que os pneus têm uma patola do lado aqui não sei o nome correto, né? Falando patola, mas não sei o nome correto. Uma extensão do pneu aqui, ó, para não afundar, para não causar buraco, para não danificar. E, mesmo assim, vai ter os desníveis, aí ele vem com esse pranchão. Abaixa um pouquinho o nível da água, porque essa água você que controla, sobe ou desce. Que nem para fazer o plantio, tem que ter uma lâmina de 5 centímetros. Mas se você quiser abaixar, você abre o canal. Você fecha o canal, ele sobe para 5 centímetros. Então, no caso aqui, ó, para ele fazer o pranchão para nivelar, ele baixou o nível da água. Olha lá, semeadura, então, em solo inundado, então precisa ter água. Falando da semente pré-germinada, tá? Então, precisa de 20 a 30% a mais de semente e vai ser plantada a lanço, obviamente. Eu não ponho uma plantadora em terreno inundado. Então, sementes pré-germinadas é exclusiva para solo inundado e plantio a lanço. O consumo é de 125 a 150 quilos por hectare de semente, tá? A rapidez, ó, aí eu conto como não é por linha, é uma média de 300 plantas por metro quadrado, distribuída a lanço. Então, é muito mais rápido o crescimento, porque você já plantou germinado, com a radícula e o coleótipo. Aqui, ó, preparando uma área de sequeiro para virar área inundada. Abriu aqui a vala,
Abrir o canalzinho de irrigação. Olha lá, preparo de solo. Aqui você já inundou. Você fez a barreira de contenção lateral, as paredes. Vai ter umas fotos ali das paredes laterais. E você inundou a área. Aqui, o trator fazendo preparo de solo, gradagem na área inundada. Veja que é um trator convencional, uma grade convencional, uma quadra que foi inundada. Olha lá, uma quadra inundada. Esse aqui está fazendo o nivelamento. Quando vai fazer o nivelamento, você abaixa o nível de água. Veja, ó, aqui é sequeiro, aqui é uma quadra que está inundada fazendo o plantio. Aí, ó, o João Deere, uma área, uma quadra inundada, recém-inundada, a gradagem, fazendo gradagem em área inundada. Você vê que aqui, ó, o pneu aqui, ó, tem uma extensão aqui, tem o nome disso, eu não estou lembrando. O nome, cara, tá na ponta da língua, não tá saindo. Essa, para não atolar, né, não afundar. Então, olha lá, então, a semente pré-germinada, você deixa, como que você faz a primeira? Você deixa de 24 a 36 horas em água. Ela vai começar a germinar, tá? Aí você leva para o campo, uma densidade de 200 quilos por hectare, então você vai plantar 5 hectares, você falou, preciso de 1 tonelada de semente. Você joga essas sementes específicas para arroz inundado, dentro de água, deixa aí de 24 a 36 horas, elas já vão germinar. Aí você vem e faz a distribuição a lanço sobre a lâmina. Aí você mantém o solo saturado até 20, 30 dias. E aí, para colher, o que eu faço? Para colher, eu esgoto a água. Eu tiro a água, eu seco. Então, eu deixo de 20 a 30 dias inundado. Depois, eu posso ter a opção, ou eu posso colher manual inundado, ou eu posso secar para colher com máquina. Então, olha lá, cultivares específicos para inundação. Aqui, ó, produção, a foto está feinha, mas produção, tá vendo aqui, ó? Finge que estão vendo. Uma quadra aqui inundada para produzir sementes. Olha lá, sementinha pré-germinada. Aplicação a lanço numa quadra inundada. Veja os tipos de pneus, né? E adubação. Igualzinho a semeadura. Fazendo adubação a lanço na quadra inundada. Aqui, ó, as paredinhas de contenção. Então, você faz essas paredes de contenção com valetadeiras, né? Eu tenho uma foto de uma aqui. Faz essas barreirinhas de contenção e joga água dentro. Joga semente e joga adubo. Olha o plantio mecanizado. Aqui essa foto está fora do lugar. A foto é quando a gente falar do plantio de muda. Semeadura com avião de sementes pré-germinadas. Então, você tem a opção, grandes áreas inundadas, você voar com avião, fazendo a distribuição de sementes na área. Lá, cultivo por inundação, sementes pré-germinadas. Aqui, ó. Esse implemento aqui, ó, é que faz essas barreirinhas. Essa barreira aqui, ó. Essa aqui, ó, para inundar. Tá vendo? Aqui é uma quadra, né? Tá fazendo uma quadra, que outra quadra, que outra quadra. Então, tá fazendo essa barreira. É esse implemento aqui, ó. Esse implemento parece um carretel de linha. Ele vai passando, fazendo a divisa de uma quadra com a outra. Aqui, ó. Depois, fez a divisa, taca a água dentro. Então, você vê que aqui, ó, quando ele está fazendo essa divisa aqui, o solo é seco. Mas aí, tá certo, quando vocês, eu até, vamos pensar assim, qualquer área, eu preciso corrigir um pouquinho o que eu falei, qualquer área seca pode virar inundada? Não, tem que ser áreas com boa retenção de água e lençol freático raso, né? Porque talvez gerou essa dúvida aí, quando eu perguntei se arroz sequeiro pode virar arroz inundado. Pode, mas tem que ter lençol freático raso. Por quê? Você vai inundar. O que é inundação? É quando não tem mais para onde água, chegou no lençol freático, então
lençóis freáticos aí de 2 metros, 1,5 metro, aí você pode inundar. Aqui, ó, uma área dessa aqui, ó, tem lençol freático raso. Você jogou a água e inundou, ou seja, a água não tem mais para onde ir. Chegou no lençol freático, aí vai ter o processo de inundação. É claro que tem jeito de fazer inundação em areia? Não tem. Tem jeito de fazer inundação em areia com lençol freático a 10 metros? Não, aí não dá para fazer inundação. Então, inundação são em solos pesados, né, de baixadas, geralmente, com lençol freático raso. De baixada sem ser várzea, solos de baixada, que geralmente são os que têm lençol freático mais próximo à superfície. Aí, esses que você inunda, aí você prepara a paredinha na lateral aqui e faz a inundação. Olha lá, o canal começando a ser inundado. Olha lá, começando a ser inundado, até inundar. Mesma coisa aqui, ó, um canal de irrigação para inundar os tabuleiros. Então, nós falamos de semente seca, semente pré-germinada e tem a opção de transplantio. O que é o transplantio? Você produz no viveiro, em mudas, e leva a mudinha. Arroz inundado também. Produziu no viveiro. Então, a semeadura, quando você faz o transplantio, o que é? Ao invés de você fazer a semeadura no campo, você faz a semeadura na estufa. Em viveiros, né? Não é estufa, viveiro. O nome correto é viveiro. Você faz a semeadura no viveiro e leva para fazer, e põe nas bandejas e leva para o campo. Planta manual ou planta com máquinas, cultivo inundado. Repito, então, transplantio é de cultivo inundado, que é a maior produção nossa, é nesse sentido. E lá no sul é assim que planta. Então, tem as bandejinhas já tem as medidas, eu acho que eu não pus aqui as medidas. Aqui, as medidas, ó, elas têm que ter essa medida, porque aqui, ó, 0,60 por 30, por meio de altura. Então, a bandeja, não é qualquer bandeja, uma bandeja de 60 por 30 por 5 de altura, 5 centímetros de altura. Por quê? Porque é a medida das plantadoras. Então, aqui, ó, a bandeja tem que ser padrão para poder utilizar as transplantadeiras de mudas de arroz. Então, a bandeja tem que ser padrão. Então, lá, permite regulagem de diferentes espaçamentos, 14, 22, 30 centímetros entre linha. Uma transplantadora de 6 linhas faz aí 3.000 metros quadrados por hora, 0,3 hectares por hora. Então, para transplantar 1 hectare, eu preciso de 130 caixas por hectare. Aqui, 120, 150, fala tapetes, mas é caixa por hectare, de 100 a 300 gramas de semente por caixa. De 12 a 18 dias eu levo para o campo, com espaçamento diferenciado. Espaçamento, a gente vai ver que espaçamento de arroz é meio assim, não tem padrão, segue o produtor. Então, olha lá, rendimento 3 hectares, 3 horas por hectare de plantio, você faz a inundação 2 a 3 dias após o transplantio, ou seja, você planta no seco, essa foto aqui, ó, aqui não está inundado, ele está encharcado, mas não está inundado. Depois de 2 a 3 dias, você faz o encharcamento. Aqui, ó, a produção de tapetinho de arroz, bandeja de arroz, aqui, uma bandeja, né, que o pessoal chama de tapete, né, um tapetinho de arroz, com a bandeja padrão, para levar para o campo. Uma bandeja para levar para a plantadora fazer o plantio. Aqui, a plantadora, no Japão, olha que bonitinho. A mocinha fazendo o plantio lá. Transplantio de arroz, de broto, de muda de arroz. O manual tem um rendimento baixo. Aqui, independente, tem que estar canteiro nivelado, independente se é manual ou mecanizado. 300 a 500 metros quadrados canteiro. O transplantio manual é necessário de 30 a 40 homens por hectare. A mudas são transportadas de 20 a 30 dias, ou seja, as mudas já estão maior.
Então, para levar manual, veja que a altura da planta que eles estão plantando. O tapetinho, eles deixam bem maior. A bandeja, para plantar manual, as plantas estão bem maiores, tá? Então, olha lá, com 12 centímetros de altura. Olha lá, um plantio manual de arroz inundado. Então, olha lá, a lâmina tem que estar de 5 centímetros, de 20 a 30 dias, que você leva a mudinha para o campo. 2 a 6 mudas por metro. Passamento de 0 a 10 a 0,30. Espaçamento, vocês vão ver que são, olha lá, o canteiro de produção de mudas. Muda para transplantio manual. Essa foto aqui ficou queimada. Olha lá, cultivo, plantio. Água, pode ser qualquer água? Não. Tem que ter quantidade suficiente. Você vai ter muitas perdas, né, por percolação, perda no canal, então tem que ter, exige uma grande quantidade de água. Esse que é o problema do arroz inundado. Você tem que ter muita água disponível, porque você vai perder muito, porque você tem que encher o lençol freático. Você tem que chegar lá no fundo do lençol para começar a inundar. Então, veja aqui, precisa de 8 mil metros cúbicos, 8 milhões de litros de água para produzir 10 toneladas por hectare. Olha que eu preciso de 8 mil metros cúbicos por hectare. Antigamente, era mais ainda, 18 mil metros cúbicos, né, 18 milhões de litros, para produzir de 2,5 a 5. Hoje eu preciso de 8 mil metros cúbicos para produzir 10 toneladas. Então, as cultivares estão cada vez menos exigentes em água. Olha lá, encostas maiores para fazer tabuleiros. Aqui fazendo água para inundação. Aqui, ó, inundando uma quadra, que era sequeiro. Plantou de sequeiro e está fazendo agora a inundação. Em sequeiro, preparo de solo convencional, aqui é o que eu digo, das mais variadas formas. Vocês vão ver bastante essa frase aqui, das mais variadas formas. Condição de enraizamento, ou seja, como ele, terras altas, vai precisar a raiz aprofundar, tem que ter um bom preparo de solo em profundidade. Como a gente vê, que é um solo compactado, o arroz não chega na profundidade de raiz que ela necessita, no mínimo chegar a 40 centímetros. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que o preparo de solo tem que ser profundo, no mínimo 40 centímetros, que é onde vai ter aí 80% das raízes até 40 centímetros. Semeadura, então, em culturas não irrigadas, semeadura tem diversos métodos que nós vimos, a época coincidir com a maior chuva, ou seja, o arroz de sequeiro depende de irrigação. Entre covas, tem diferentes espaçamentos entre covas, de 8 a 10 plantas por covas. Então, sequeiro eu planto em cova, sequeiro eu planto em linha. Desvantagem, competição na mesma cova. Então, as semeaduras em linhas é de 0,2 a 0,5 entre linhas, semeadura em covas de 30 em 30 centímetros entre a cova. Profundidade de semeadura, depende do solo que você está trabalhando. Cultivares específicos para as terras altas, tolerantes à seca. Esse que é o grande lance aí das cultivares de terra alta, é ser tolerante à seca. Cultivo manual em pequenas áreas em terra seca, semeaduras em covas. Aqui um plantio em cova é dessa maneira, não é com máquina, né? Então, terra de sequeiro, áreas pequenas, plantio em cova, não entra plantadora. Ou com semeadoras manuais em linha. Olha lá, plantio em terras altas, com boa disponibilidade hídrica, produção elevada. Terras altas com deficiência hídrica, o arroz não vai. Então, eu tenho que ter meu sistema de irrigação. O sistema de plantio direto vai bem porque mantém a umidade do solo. Florescimento, aqui, ó, produção de arroz em terras de sequeiro. Arroz de plantio direto, arroz de plantio
direto após o feijão. Veja que aqui a cobertura do feijão está aqui ainda. Veio fazendo a semeadura atrás do arroz no sistema de plantio direto. Cultivar primavera em baixadas na Filipinas, veja, falta de terras planas, o plantio em covas, colheita manual de arroz. Em várzea, então, olha lá, lembra que tem o sequeiro, tem o inundado, nós falamos do inundado, falamos do sequeiro, e o várzea, preparo de solo, mesma coisa, as mais variadas formas, depende da sua condição ali, só que eu tenho que fazer o plantio na época seca, para eu poder fazer o preparo de solo na época seca. Mesmo assim, em várzea, a gente sabe que sempre está úmido, né? Então, tem diversos tipos. Semeadura, mesma coisa, o mais variado possível, fazer preparo na seca, o plantio na época chuvosa, espaçamento e densidade, se vai depender de covas ou se vai depender de linhas, né? Então, aqui, ó, se for cova, mesma medida, 30 centímetros entre covas, 10 a 12 plantas por cova. Se for em linha, tem a necessidade de 50 a 100 quilos por hectare. Zero espaçamento de 20 a 50 centímetros. Então, você vê que o arroz, em termos de profundidade e espaçamento, tem os mais variados. Até a gente, diferente das outras culturas, que a gente fala, o milho planta tanto centímetro entre linha, tanto centímetro entre plantas. No arroz, não tem isso. Portanto, que existe muito plantio a lanço, né? Qual que é a outra cultura que a gente conhece que tem plantio a lanço? Nenhuma, o arroz. Por quê? Porque essa questão de espaçamento no arroz, por ser uma gramínea, por ser uma grama, a gente olha uma plantação de arroz, é um gramado. Então, ela não tem essa questão, essa necessidade de muito controle aí de espaçamento, de número de plantas por metro, número de plantas por cova. Tem gente que põe 5 plantas por cova, tem gente que põe 15 plantas por cova, depende da sua cultivar, depende da sua época, tá? Então, cultura em várzea, mesma coisa, aqui, plantio em semeadoras, plantio direto, em culturas em várzea. Esteira, para usar em várzea, tem que ter os rodados largos, né? Porque que sempre, quanto maior a largura, menor a pressão, né? Lei da física. Pressão é força sobre área. Então, quando pressão é igual a força sobre área. Então, quanto maior a sua área, menor a sua pressão. Então, se aumenta a área, diminui a pressão. Então, por isso que os tratores, as esteiras, para cultivo em várzea e inundado, são todos com pneus largos, ainda coloca aquele extensor do lado. Então, olha lá, semeadura mecanizada é com semente seca, né? Então, não é nem transplantio e nem semente pré-germinada. Plantio mecanizado é com semente seca. Época, as mais variadas possíveis. Espaçamento, depende do seu tipo de solo, lá, um preparo de solo para plantio, um preparo convencional para plantio em sequeiro. Com exceção do que não é convencional, é o nivelamento. Nessas pranchonas aqui, ó, faz o nivelamento. Engata aqui, ó, o cabeçalho aqui, ó. Então, é como se fosse uma chapa de compactar. Você engata aqui, sai arrastando e nivelando o terreno. Semeadoras, no Mato Grosso, lá, aqui já é de alto rendimento. Em terras altas de alto rendimento, que não vai ser inundado. Plantio direto, semeadura direto, mesma coisa, com sementes, densidade de 400 sementes por metro quadrado, 150 quilos por hectare. Em várzea úmida, é a recomendação. Preparo de solo, mesma coisa, depende da sua área, depende do grau de compactação, depende se é plantio direto, se é plantio preparo mínimo. Aspersão. Tem que ter. Veja que aqui, ó, tá vendo que aqui, ó, não tem linha. Uma implanta em cima da outra. Por isso que eu falo assim, é difícil até, né? Fica cansativo na aula, a gente não dá nem para ficar perdendo tempo falando de espaçamento, número de plantas por metro,
espaçamento entre covas, porque é um gramadão, plantio de arroz é um gramadão. Em terras altas, com irrigação. Há necessidade de ser feita a irrigação. Vantagem, né? Porque você tem produção garantida, além de aumentar a produtividade, ter grãos melhores. O arroz, ele é bem rústico, né? Característica de gramínea, igual a cana, é bem rústico, aceita inundação, aceita certo grau de déficit hídrico. E ele predomina sobre muitas plantas daninhas. É uma cultura fácil de trabalhar. As cultivares, alguém tinha perguntado, cadê o Thaleson perguntou de transgênica. Olha, Thaleson, não vou dizer que não existe, mas eu particularmente eu nunca vi ninguém trabalhando com cultivar transgênica, não, de arroz. A Embrapa é a maior produtora de cultivar de arroz. Como eu tenho falado, né, as multinacionais não têm adentrado muito no mercado de sementes de arroz, e a Embrapa raramente tem feito sementes transgênicas, né? A Embrapa faz melhoramento clássico, melhoramento genético, não transgênico. Qual que é a diferença, né? O melhoramento genético convencional é aquele onde você faz cruzamento de plantas. O melhoramento via geneticamente modificado, você faz alteração do genoma em laboratório. Então, o arroz tem sido feito com o melhoramento genético convencional e não transgênico. Então, lá no Goiás tem uma Embrapa forte, lá, Embrapa de arroz e feijão, que fazem as novas cultivares, tá? Então, as novas são mais resistentes, mais produtivas, óbvias, com grãos melhores, maior rendimento de grãos inteiros e melhor sabor, aproveitamento culinário. Então, veja que são separadas, né? Quando você vai plantar, você vai comprar semente, a primeira coisa que você tem que saber é isso aqui, ó. Você vai plantar em sequeiro, arroz de terras altas, ou você vai plantar arroz inundado. Um arroz de algumas cultivares, de arroz, regiões onde elas são recomendadas, as doenças, se ela é moderada, se ela é suscetível, tolerância seca, se ela tem acamamento, enfim, tem aí um rótulo. Tecnologias de arroz irrigado, então veja aqui, ó, as cultivares que estão aqui em terras altas não estão aqui no arroz irrigado, então são cultivares diferentes de arroz irrigado e de terras altas, tá? Adubação do arroz, é aquela mesma questão de fazer análise do solo, porém no arroz, como é um ciclo curto, mais curto ainda do que as outras culturas anuais, utiliza-se muito análise foliar, além da análise de solo. Talvez a que mais utilize a análise foliar para fazer adubação é o arroz. Por quê? A análise de solo demora, né? Sei lá, coletar o solo encharcado você não coleta, você não consegue fazer análise, mas principalmente a análise foliar é rápida. E você não tem tempo, vamos falar assim, que eu estou querendo dizer assim, que quando você faz uma análise foliar, isso aqui é para qualquer cultura, né? Quando você faz uma análise foliar, você já sabe ali de imediato o que está faltando para a planta. Quando você faz uma análise de solo, você sabe o que está faltando no solo. Mas muitas vezes ainda não chegou a faltar na planta. Muitas vezes o solo esgotou, mas quem esgotou foi aquela própria cultura que está lá. Então, a análise foliar, ela te diz na hora o que tem no sangue da planta. Vamos falar assim, você fez uma análise foliar, está faltando potássio, corre para o potássio via foliar, via alguma forma prontamente disponível, porque a planta já está sem o potássio. Então, a análise foliar tem essa vantagem. Isso não só para arroz, para qualquer cultura, que o pessoal do arroz utiliza muito análise foliar, por isso, porque já é tiro e queda, né? Você faz uma análise de solo, você, geralmente, para se preparar para o próximo ciclo, para fazer o plantio, para fazer o preparo do solo, você faz uma análise do solo.
Agora, quando você está com a cultura lá em cima, se você faz uma análise foliar, você já vai ver na hora o que está faltando. Então, essa que é a vantagem. Então, olha lá, adubação com análise de solo é no pré-plantio, você saber a disponibilidade. Quando você faz uma análise foliar, é depois do plantio, para você calibrar a sua adubação. Ou seja, você fez uma análise foliar, você está vendo lá que o fósforo está baixo, o cálcio, zinco, o manganês está baixo. Aí você corre lá e aplica, porque é pós-plantio. Então, essa é a diferença. Então, a recomendação é fazer análise foliar e análise de solo. Você faz análise do solo pré-plantio, isso aqui é para tudo, tá? E análise foliar pós-plantio. Então, aqui, ó, qual fazer? Os dois. Um deixa a desejar do outro. A análise de solo e de enxofre, micronutrientes, na análise de solo, geralmente não é feita. Aliás, somente se você pede. Mas geralmente não se faz análise de micronutriente, enxofre na adubação do solo. A adubação de nitrogênio em cobertura, você já tem que fazer análise foliar. Por quê? Se fizer uma análise de solo, der um teor de solo, der um teor baixo no solo, até você fazer a correção do solo, então se você faz uma análise foliar, você já tem de imediato se você está tendo falta na planta. Então, você faz pós-plantio, você faz uma análise foliar. Pré-plantio, você faz uma análise de solo. Olha lá, isso é uma calibração de adubação mineral na planta. O que é a calibração? Você vai vendo até que ponto, né, aqui, ó, dose de potássio. Então, você vai colocando. Você coloca 30, aumentou a produção. Coloca 60, aumentou a produção. Coloca 120, aumentou a produção. Ó, tá indo, ó que beleza. Estou colocando mais, está subindo a produção. Opa, coloquei 180, deu igual a 120. Opa, coloquei 240, caiu a produção. Então, eu estou fazendo a calibração, para eu saber qual que é o meu ótimo. E como que eu vou saber qual que é o ótimo? Quando eu faço análise da folha e vejo o rendimento do grão. Então, ó, estou aumentando, a planta está respondendo. Estou aumentando, a planta está respondendo. Chegou uma hora, ó, aumentei, a planta não respondeu mais. Aumentei de novo, a planta começou a cair. Então, isso é chamado de calibração da nutrição. As deficiências de nitrogênio, aquele amarelecimento, aqui, ó, plantas normais na frente, plantas secas lá atrás. Por quê? O falta de nitrogênio causa esse amarelecimento, esse secamento da folha. Então, nitrogênio, deficiente de nitrogênio, geralmente é por motivo de pouca matéria orgânica, ou porque lixiviou, ou porque nitrificou, ou por conta de erosão. Tá? Então, arroz sequeira, dosagem de 40 a 50 quilos por hectare, parcelado em terço e 2 terços. O arroz irrigado, de 90 a 100 quilos por hectare, parcelado em 1 terço e os outros 2 terços no florescimento. Sulfato de amônio e ureia. Ou ureia, a vantagem. Qual a fonte de nitrogênio? Sulfato de amônio ou ureia. Qual que é a vantagem da ureia? Que a ureia tem lá 43%, 45% de N. O sulfato de amônio é mais barato, mas ele só tem... ele tem menos nitrogênio, mas ele tem enxofre. Então, você tem que ver. Se você tiver deficiente de enxofre na sua área, compensa o sulfato de amônio. Se o enxofre estiver em ordem, você precisa só do nitrogênio, compensa a ureia, que é mais barato. Incorporar para evitar perdas. Então, o nitrogênio é o grande foco aí da adubação do arroz, é o nitrogênio. A gente vê aqui o arroz sequeiro com deficiência de nitrogênio. Aí você fez uma cobertura por 45 dias, a planta simplesmente retomou vigor, ficou verde novamente. Excesso de N também é problema. Por quê? Quando você coloca excesso de N no arroz, ela vai crescer muito rápido. A planta cresce muito rápido. E o que acontece? Então, imagina lá, excesso de nitrogênio, com bastante chuva, bastante luz, a planta acama, ela cai. Por quê? Porque ela cresce muito rápido. Se tiver muito excesso de N, a planta cresce rápido, se tiver luz e chuva. A planta vai acamar. O que é acamar? Ela vai tombar. Tombou, ela diminui a produção, dificulta a colheita e surge doenças. Então, o nitrogênio, por isso que
que eu estou falando, por isso que eu falei da calibração, por isso que eu falei de análise foliar. Por quê? Se você faz análise foliar, deu que tem o seu nitrogênio, não põe mais, porque excesso a planta vai acamar, ela vai crescer demais. Aqui é um acamamento. Aqui é um acamamento. Essa planta acamou-se por excesso de nitrogênio. Cresceu demais e tombou. Acamamento por excesso de nitrogênio. Muito nitrogênio, cresceu demais e tombou. Ela não tem estrutura fibrosa, porque o colmo, o eixo central é relativamente pequeno para aguentar muito peso. O fósforo, então, a regrinha que aparece nas folhas mais velhas, se não tiver, reduz o perfilamento, atrasa o ciclo, reduz a raiz, elevar o nível no solo, tanto no plantio e no preparo, junto com os corretivos para disponibilizar o fósforo. 40, 90 quilos no sequeiro, 60, 90 no adubação, no arroz irrigado. Aí as deficiências de fósforo, olha a diferença de perfilhamento. Em fósforo com fósforo. Potássio, raramente encontrado deficiência, por quê? Porque o potássio está lá na palhada. Então, isso aqui vale na cana também. Boa parte do potássio retorna com a palhada. Reduz o crescimento da planta, sintoma aquelas cloroses nas folhas mais velhas, serve para desenvolver a raiz, recomendação do solo arenoso é parcelar o potássio, arroz sequeiro de 30, 50 quilos por hectare, vê que é baixo, né? E arroz irrigado, 40, 80. A adubação em termos de quilo no arroz é bem baixo. Sintomas de deficiência de potássio, plantas sem potássio ficam menores, menos desenvolvidas. Cálcio, mesma coisa, imóvel na planta, aparecem sintomas nas folhas mais velhas, aplicação de calcário para deixar o pH 5,5, que é o ideal para a planta, tá? E deficiência de cálcio. E os micronutrientes, o mais importante é o zinco e o ferro, que está relacionado, quando dá deficiência, geralmente desses dois nutrientes, é porque o solo não está corrigido de pH. Aí as deficiências de micronutrientes. Toxidez de ferro, solos tóxicos em ferro, não são indicados para o arroz. E de onde vem esse excesso de ferro? Vem da água, vem da irrigação. As águas têm algumas águas minerais têm excesso de ferro. Então, esse excesso de ferro na água, por isso que a gente fala que tem que analisar a água, né? Tem que ser água de boa qualidade. Se você fazer uma inundação com uma água com excesso de ferro, você vai perder. Então, tem uma regrinha básica do arroz: 250 kg de amônio, 250 kg de superfosfato, 30 kg de cloreto de potássio. Então, aqui, ó, o N, o P e o K. Essa é se você não tiver uma análise, não está certo, né? Mas tem que fazer pela análise de solo. Mas se você não tiver a receita de bolo na falta de uma análise de solo, para todas as culturas tem uma receitinha dessa, né? Problema de pragas no arroz é o arroz vermelho. É a principal planta daninha. Por quê? Porque é um arroz que se confunde com o arroz que você plantou e ele simplesmente não passa na seleção, no beneficiamento. Quando você for fazer a venda desse arroz, se tiver arroz vermelho, ele você perde totalmente o valor do seu arroz quando vem com arroz vermelho junto. E o arroz vermelho é o principal praga que dá no meio do arroz que nós consumimos. Na produção de semente, o arroz vermelho é um problema, porque no saco de semente, lá nas regras do mapa, né, do Ministério da Agricultura, não pode ter nenhuma semente vermelha, que nem outros tipos de semente, às vezes é tolerado, uma semente de uma braquiária, uma semente de não sei o quê, mas de arroz vermelho é zero, não pode ter nenhuma semente de arroz vermelho no meio da semente do arroz variedade. Então, aqui, ó, ele vai se infestando no meio do seu arrozal e ganha a disputa
com arroz, né? Então, planta invasora é o principal problema do arroz sequeiro. Atrapalha a colheita, leva praga e doença, tem que ter um controle rigoroso até os 45 dias. O segredo é utilizar sementes puras, fazer retirada dessas plantas quando ela aparece e, quando necessário, utilizar o controle químico pré e pós-emergência. Principal planta daninha é o arroz vermelho. E a principal praga é o brusone do arroz, famoso brusone do arroz. Então, existem cultivares tolerantes que você deve utilizar quando você estiver trabalhando em áreas úmidas. Plantio adensado favorece o aparecimento de brusone. Quando a planta tem uma nutrição adequada, ela é mais resistente, né? Quando a gente toma uma vitamina, a gente está mais forte para pegar uma gripe. Se você está debilitado, o sintoma aparece mais rápido, a severidade da doença é maior. A planta é a mesma coisa. Toda planta, né? O arroz, por exemplo, o arroz mais bem nutrido, ele tem menos problema com brusone, por quê? Porque ele está mais forte. E tem que plantar na época certa, exatamente para fugir da época de maior umidade, né? Porque o brusone, o fungo, ele ataca a folha, e como as folhas são bem adensadas, são bem perfilhadas, bem próximas uma da outra, ela favorece o fungo, acaba tendo ocorrência de fungos, outras manchas do grão também, mesmo os fungos, mancha parda, que confunde com o brusone, porque são manchas de folha também, o mal do pé, que são fungos que surgem no colo da planta. Então, considerações finais para o arroz sequeiro, que ele é pouco exigente em insumos, tolerante aos tipos de solo, e foi bem no cerrado. As fases fenológicas que a gente sempre viu, então, fase vegetativa, fase reprodutiva e a fase de maturação. Então, são 3 fases que o arroz tem, são só 3 fases fenológicas. Vegetativa, quando não tem grão. Reprodutiva é quando surgem os primeiros grãos. E maturação é a época que os grãos estão, como a gente sabe que está, é quando o grão tomba. O grão em pé, ele está na fase reprodutiva, o grão em pé. A espiga, panícula em pé, fase reprodutiva, formação dos grãos. Quando o grão tomba, quando a panícula tomba, é que ele já está chegando no momento da colheita, por volta de 100, 120 dias, e além de tombar, ela seca, né? Então chegou no período de maturação. Pragas, no arroz sequeiro, planta daninha e praga, cupim, percevejo, cigarrinha, lagartas e brocas e o pão de galinha de solo são os problemas aí do arroz sequeiro. A colheita é quem garante a integridade do grão, colher na hora certa. 80% estão com os cachos pendentes, que logo eu falei, né? Quando o cacho caiu, é a hora de você fazer colheita. Quando tiver 80% dos cachos caídos, é hora de fazer colheita. A umidade deve estar entre 18 a 24. Se tiver com umidade muito baixa, causa o trincamento do grão. Então, não pode colher, não é recomendado abaixo de 18. Regular a colhedora, aquela regrinha de sempre. Esse é a colheita do arroz. E depois da colheita do arroz, vai para o famoso beneficiamento pós-colheita, antes de entrar na silagem, né? Então, você leva lá para fazer secagem, pode ser secagem natural em galpão, que é muito mais demorado, muito mais arriscado, ou faz a secagem nos secadores de silo. Quanto tempo fica no barracão, quanto tempo fica no silo, depende de quantos por cento de umidade que você colheu. Então, você armazena ou no paiol ou no silo. No paiol, você põe sob estrado de madeira, porque senão, ao invés de perder umidade, ele vai ganhar umidade. Aí tem a usina de beneficiamento de arroz, a famosa máquina de arroz, que é quem vai fazer a limpeza, descascamento, separação da palha do marinheiro, a brunição, que é o polimento, homogeneização, que é a seleção, e a classificação do tipo de arroz.
Quanto mais arroz inteiro, maior a classificação. O que muda o arroz tipo 1 e tipo 2? A quantidade de grão inteiro. Né? Não é que o arroz é melhor ou o arroz é pior. É só grãos inteiros. Tá? Então, o arroz tipo 1 tem mais grãos inteiros do que o arroz tipo 2. Às vezes não, né? Ele é colhido no mesmo lugar, na mesma variedade, na mesma fazenda, no mesmo produtor, só que um teve muito trincamento, muito quebra de grão, então ele vai para tipo 2. Grãos inteiros vai para tipo 1. A diferença é essa. Não é que o tipo 2 é pior, tem menos nutrientes, é cultivado pior, nada a ver. É a mesma, só que o grão quebrou, que é onde vai ser feita aqui a classificação. Beneficiamento, a limpeza é feito nessas máquinas, né? Depois que você armazenou, atinge a umidade, você vai fazer a limpeza, onde é eliminado toda a sujeira de restos de palha, torrão, pedra, inseto, primeiro você faz uma pré-limpeza. Você faz a pré-limpeza em peneiras. Depois você joga aqui que faz a limpeza mais refinada. Aí você faz o descascamento, que são, você joga aqui o arroz com casca, aqui ele tem um batedor, né, um batedor, ele fica batendo, como a semente já está seca, com 10, com 13% de umidade, a casquinha já está seca, então um simples batedor já faz o descascamento do grão. Então aqui embaixo, de um lado sopra, do lado de trás, aqui sopra a casca, e aqui sai o grão, né? Por diferença de peso, o grão mais pesado, ele cai. E aqui por trás sopra a casca. Aí você tem a máquina que separa os marinheiros. O que é o marinheiro? É o grão que ficou com a casca. Então, é uma máquina que separa através do ar. Hoje, as máquinas o arroz, hoje, graças ao sistema de beneficiamento, né? Lembra que o arroz antigamente, tem mais alguns anos igual eu aí, lembra que o arroz vinha cheio do marinheiro dentro, né? Até a mãe da gente, a avó da gente, escolhia arroz, né? Escolhia feijão, escolhia arroz. O arroz escolhia, mas o arroz esparramava na mesa assim, ó, e tirava os marinheiros, que era o arroz que tinham vindo com casca. Então, hoje as máquinas separam esse arroz. Ele sopra, se você for lá no monte, um grãozinho de marinheiro, de arroz com casca, as máquinas separam, são câmeras, né? Câmara de palha de marinheiro. Então, ela sopra a palha e cospe o marinheiro. Tipo um cuspe mesmo, dá uma sprayzada de ar e joga fora. Aí faz a brunização, essa é a máquina, essa aqui é uma máquina vertical de fazer o polimento, essa é uma máquina horizontal. Então, veja aqui é o polidor. São lixas que ficam aqui por dentro, são lixas com pedras, né? Lixas e pedras abrasivas, né? Vamos falar assim, é um tubo com lixas por dentro, ou lixas ou pedras com ranhuras, e elas ficam rodando e dão polimento. É aí que forma aquele pozinho branco do arroz que a gente vê quando abre lá, tem aquele pozinho branco. Então, essas máquinas aqui de brumização, que chama, mas é o polimento. Então, tem essas verticais, você joga lá em cima, vem aqui e ela bate aqui. Ou as horizontais, você joga, entra aqui, ela bate nesse rolo aqui, entra aqui, entra o arroz escurinho e sai o arroz branquinho após lixar. E essa aqui é uma máquina de classificação do tamanho do grão. Então, aqui, ó, grãos inteiros. Nessa etapa, separa os grãos inteiros, grãos 3/4 e grão meio. Metade de grão, 3/4 de grãos e grãos inteiros. Então, essa máquina faz a separação. Os grãos inteiros vão para tipo 1, o grão meio vai para tipo 2, o grão 3/4 vai para tipo 3, tá? Através de leitura, eles tem raio laser dentro da máquina, ela faz a leitura, classifica e vai jogando esse arroz para lá e para cá, está pronto para fazer a embalagem em expedição, em sacos grandes, e a empresa faz o embalamento dela, ou já próprio, depois do polimento, já cai direto no saco, né? Eu falo assim, ou vai em sacos grandes de 50 quilos, e depois em outro local faz a embalagem já para o supermercado, ou já direto da máquina de brunização, do polimento, já cai na embalagem de supermercado. Feito, pessoal. Então, o que tinha de mais importante aí para a gente falar da cultura de arroz?
para encerrar a nossa disciplina. Vou terminar a gravação.